Você já se perguntou de onde vem o termo nerd? Acontece que essa palavra curiosa tem mais significado do que parece. O termo nerd foi introduzido pela primeira vez pelo Dr. Seuss em seu livro de 1950, Se Eu Fosse o Dono do Zoológico. Nesta história divertida, ele usou o termo para descrever uma criatura estranha, mostrando o maravilhoso e imaginativo mundo de sua escrita. Mal sabia ele que esse termo brincalhão evoluiria dramaticamente ao longo dos anos. Avançando para hoje, ser nerd não é mais algo do qual se envergonhar. Agora descreve com orgulho pessoas que são profundamente apaixonadas por seus interesses, seja ficção científica, tecnologia, jogos ou qualquer outra coisa que desperte sua curiosidade. A conotação negativa que antes existia se transformou em um símbolo de honra entre comunidades que celebram a cultura geek. É incrível como uma palavra simples e inventada se enraizou em nossa língua, refletindo uma mudança na forma como vemos a inteligência e o entusiasmo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém se referir a si mesmo como nerd, lembre-se, eles não estão apenas falando sobre alguém que gosta de livros. Estão celebrando uma cultura vibrante e diversificada. Por que a Ember Smart Mug é tão querida pelos amantes de café? Este dispositivo inovador, conhecido como Ember Mug 2, foi criado para manter suas bebidas na temperatura ideal para beber. Sua característica única é a capacidade de manter a temperatura desejada da bebida por várias horas, permitindo que você desfrute de cada gole, sem se preocupar que seu café ou chá esfrie rapidamente. O display LED interativo facilita o ajuste da temperatura e avisa quando sua bebida está pronta. Não importa se você está ocupado no trabalho, relaxando em casa ou em movimento, a Ember Mug 2 se adapta ao seu estilo de vida. Basta conectá-la ao aplicativo Ember no seu smartphone para ajustar as configurações e receber notificações quando sua bebida estiver pronta. Esta caneca realmente mudou a forma como apreciamos bebidas quentes e se tornou um gadget favorito para muitos amantes de chá e café. O que eles vão inventar a seguir? Por que o orçamento familiar funciona tão bem? O modelo tradicional de orçamento familiar muitas vezes coloca a esposa no papel principal, gerenciando as finanças, enquanto o marido recebe uma mesada para gastos pessoais, como hobbies e alimentação. Embora essa abordagem possa parecer ultrapassada, ela promove confiança financeira e responsabilidade mútua entre os parceiros. A divisão clara de papéis ajuda cada um a entender melhor suas possibilidades financeiras. A esposa, ao controlar o orçamento, garante que as despesas essenciais sejam cobertas, enquanto o marido aprende a administrar seu dinheiro de forma consciente, o que leva a gastos responsáveis. Essa dinâmica incentiva a comunicação sobre questões financeiras, algo fundamental para qualquer parceria. Em vez de despesas ocultas ou surpresas, o casal pode discutir abertamente suas necessidades e objetivos. Então, esse método clássico ainda pode ser útil para famílias modernas que buscam gerenciar suas finanças em conjunto. Você sabia que a população da Irlanda nunca se recuperou totalmente após a Grande Fome, que começou em 1845? Naquela época, cerca de 8,5 a 9 milhões de pessoas viviam na ilha. Infelizmente, a fome destruiu esse número, causando mortes em massa, doenças e emigração. Hoje, a população da Irlanda é de aproximadamente 4,85 milhões, o que mostra o quão devastador foi aquele período. Famílias se mudaram para países como os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, enquanto muitos dos que ficaram enfrentaram tempos extremamente difíceis. As consequências da fome ainda são sentidas hoje e tiveram um impacto significativo na história e na cultura da Irlanda. Essa perda não é apenas um número, representa inúmeras histórias, sonhos e vidas que foram interrompidas ou perdidas. Quais lições podemos aprender com um evento tão profundo na história? Por que a Toyota ocupa a liderança no setor automotivo? Com uma impressionante produção de cerca de 10 milhões de veículos por ano, a Toyota é o maior fabricante de automóveis do mundo. Esta empresa japonesa, fundada em 1937, dominou a arte da eficiência e inovação. Um dos seus principais feitos é a implementação do sistema de produção Toyota, que visa reduzir desperdícios e aumentar a produtividade. Esse sistema não só melhora a qualidade dos veículos, mas também otimiza as operações, permitindo que a Toyota responda rapidamente às demandas do mercado. Além disso, a Toyota é conhecida por ser pioneira em tecnologias híbridas, com o lançamento do Prius, que estabeleceu padrões para veículos ecológicos. Seu compromisso com a sustentabilidade e a melhoria contínua a mantém na vanguarda da indústria automobilística.
com uma variedade de modelos que atendem diferentes necessidades, desde carros compactos até caminhões potentes. Como a Toyota mantém um nível tão alto de produção, enfrentando os desafios globais do setor automotivo. Um fato interessante sobre as gazelas. O comportamento das gazelas, conhecido como stotting, é uma tática de sobrevivência surpreendente que mostra a incrível agilidade do animal. Quando uma gazela vê um predador, ela não apenas foge. Em vez disso, ela salta alto no ar, muitas vezes girando em um espetáculo impressionante. Esse salto, chamado de stotting, confunde o predador, fazendo-o duvidar se a gazela está ferida ou apenas brincando. É um movimento astuto que pode dar à gazela um tempo precioso para escapar. Cientistas acreditam que, quando os predadores veem essa apresentação enérgica, eles podem reconsiderar a perseguição, pensando que estão lidando com um alvo mais saudável e difícil. As gazelas usam essa tática principalmente quando avistam predadores como cheetahs ou leões, destacando a importância da criatividade no mundo animal. Assistir a uma gazela fazendo stotting não é apenas um espetáculo bonito, mas também um poderoso lembrete das estratégias de sobrevivência da natureza. Você pode se surpreender ao descobrir que a gravidade não é instantânea. Ao contrário do que muitos pensam, a velocidade da gravidade é igual à velocidade da luz, que é cerca de 299.192 km por segundo. Isso significa que quando você solta um objeto, ele não atinge o chão no mesmo instante. Na verdade, os efeitos da gravidade levam um tempo curto, mas mensurável para chegar até você. Imagine as estrelas brilhando no céu noturno. A luz desses corpos celestes leva anos, às vezes milhões, para nos alcançar. E o mesmo vale para a atração gravitacional delas. Essa ideia é semelhante a promessas feitas durante as eleições, muitas vezes exageradas e confusas. Compreender que a gravidade tem uma velocidade finita nos ajuda a apreciar as complexidades do cosmos. Isso nos lembra de questionar criticamente conceitos científicos, ajudando a separar fatos de mitos. Na próxima vez que você ver uma maçã caindo, lembre-se de que a gravidade é mais rápida que uma bala, mas não é instantânea. Quando as corujas se reúnem no parlamento. Este é um título interessante para um grupo de corujas, refletindo sua antiga ligação com a sabedoria e o conhecimento. Ao longo dos séculos, as corujas chamaram a atenção das pessoas, aparecendo frequentemente em contos populares e mitos como símbolos de perspicácia. O termo parlamento surgiu da ideia de que essas aves, com suas expressões sérias e grandes olhos, parecem ter discussões profundas sobre os mistérios da noite. Normalmente, as corujas habitam áreas florestais e são excelentes caçadoras, conhecidas por sua incrível visão noturna e voo silencioso. Diferente de muitas outras aves, elas possuem penas especiais que permitem atacar suas presas sem fazer barulho. Observar essas criaturas incríveis em seu habitat natural é como assistir à reunião mais reflexiva de um comitê. Então, da próxima vez que você ouvir uma coruja rutando na escuridão, pense na sessão parlamentar que acontece sob as estrelas. A régua existe há mais de 4.000 anos, e o exemplo mais antigo conhecido, feito de marfim, foi encontrado na antiga civilização do Vale do Indo. Essa régua incrível tinha divisões precisas de até 1,6 milímetros, permitindo que as pessoas fizessem medições exatas no dia a dia. Imagine como era importante ter uma ferramenta assim em uma época em que medições eram cruciais para tudo, desde a construção até a confecção de tecidos. Hoje, usamos réguas feitas de materiais como madeira, plástico ou metal, mas sua função continua a mesma. Elas são essenciais nas escolas para ajudar os alunos a entenderem geometria, na construção para garantir a precisão de níveis e medições, e na arte para desenhar linhas retas e criar designs proporcionais. Essa ferramenta simples, mas poderosa, moldou civilizações e continua a desempenhar um papel importante em nossas vidas. Não é incrível como a régua nos conecta com nosso passado? Prepare-se para se surpreender com o Panteão em Roma. Este marco arquitetônico foi construído durante o imperador Adriano, entre 118 e 125 d.C., e ainda encanta os visitantes. O Panteão possui uma enorme cúpula com uma abertura central, conhecida como o Olho, que deixa entrar luz natural e cria uma atmosfera única no interior. Este design genial não apenas demonstra as habilidades de engenharia dos antigos romanos, mas também simboliza a conexão entre o terreno e o divino.
A cúpula, feita de concreto, continua sendo a maior cúpula de concreto não armado do mundo, mesmo após quase 2000 anos. As proporções harmoniosas do edifício e sua impressionante fachada fazem dele um exemplo perfeito da arquitetura romana. Hoje, o Panteão é um testemunho da genialidade de seus construtores e atrai milhões de turistas que desejam apreciar sua beleza eterna. Você já se perguntou como um edifício tão antigo conseguiu se manter tão bem preservado? Você sabia que no Sudão há mais pirâmides do que no Egito? Esse fato surpreendente pode te impressionar, especialmente considerando que as pirâmides egípcias são as mais conhecidas. E a grande pirâmide de Gizé atrai muitos turistas a cada ano. No entanto, no Sudão existem mais de 200 pirâmides, principalmente na antiga cidade da Núbia. Essas construções foram erguidas pelo reino de Kush, que prosperou de 1070 a.C. até 305 n.C. As pirâmides sudanesas são menores e geralmente têm ângulos mais acentuados do que suas contrapartes egípcias, o que lhes confere uma aparência única. Muitas delas ainda guardam mistérios esperando para serem revelados, enquanto a arqueologia continua a descobrir novos fatos sobre essa antiga civilização. Assim, enquanto as pirâmides egípcias estão em destaque, os tesouros escondidos do Sudão contam uma história igualmente fascinante sobre a história real da região. Não é incrível como a história revela surpresas inesperadas? Um fato interessante sobre higiene na Idade Média. Naquela época, papel higiênico era um luxo inimaginável, e as pessoas precisavam ser criativas para se manterem limpas. Em vez de rolos macios, usavam a natureza e coisas do dia a dia, como folhas, feno ou até roupas velhas. Imagine um tempo em que castelos e mosteiros passavam esponjas embebidas em vinagre. Isso sim era socializar. Para os habitantes do campo, era comum usar a mão esquerda para se limpar, o que fez com que essa mão tivesse a fama de mão suja em muitas culturas. Essa prática mostra como diferentes épocas e lugares veem a higiene. É surpreendente pensar em quanto mudou desde então. O que antes era normal, hoje pode nos causar repulsa. Então, da próxima vez que você pegar papel higiênico, pense nas alternativas medievais. Você consegue imaginar a vida sem ele? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os cactos. Mais de 95% de todas as espécies de cactos vivem nas Américas, e o México é o verdadeiro centro dessas plantas incríveis. Com suas formas características e capacidade de sobreviver em condições difíceis, os cactos se adaptaram perfeitamente ao clima quente e seco dos desertos. Desde os altos saguaro no deserto de Sonora até os pequenos cactos em forma de barril, cada espécie oferece uma visão única da criação da natureza. Os cactos desenvolveram características impressionantes, como caules grossos e suculentos para armazenar água, espinhos no lugar de folhas para minimizar a perda de umidade, e flores deslumbrantes que desabrocham em cores vibrantes para atrair polinizadores. Essa biodiversidade não só demonstra sua resistência, mas também destaca a rica ecologia de suas regiões nativas. Então, da próxima vez que você admirar essas plantas incomuns, lembre-se de sua incrível jornada e do papel que desempenham em seus ecossistemas. Qual é o seu cacto favorito? Você sabia que na Dakota do Sul existem regras para camas de casal? Esta lei única exige que os hotéis ofereçam camas de casal com pelo menos 2 pés de distância entre elas. Isso é feito para aumentar o conforto e a segurança dos hóspedes, garantindo espaço suficiente para se mover livremente. Imagine chegar ao seu quarto de hotel e descobrir que não consegue juntar as camas para uma noite aconchegante. Essa regra pode parecer estranha, mas tem como objetivo criar um ambiente mais seguro para os hóspedes. Mantendo essa distância, a lei ajuda a prevenir acidentes, especialmente em situações de emergência. Além disso, incentiva os hotéis a serem criativos no design dos quartos para cumprir essa regra interessante. Ao viajar a trabalho ou a lazer, você pode se deparar com essa regra pouco conhecida, que adiciona um toque inesperado à sua estadia no hotel. Então, da próxima vez que você estiver na Dakota do Sul, lembre-se dessa peculiaridade que destaca os hotéis. O que você acha de tais regras? O que realmente aconteceu quando Londres enfrentou um criminoso incomum? No final dos anos 1600, as ruas barulhentas de Londres estavam tomadas pelo medo por causa de um estranho criminoso conhecido como Spanko. Esse vilão usava um método peculiar. Ele se aproximava de vítimas desavisadas e as batia com um bastão, gritando "Spanko!" antes de fugir. A estranheza dos ataques deixava os cidadãos confusos e preocupados, pois não conseguiam prever quando e onde ocorreria o próximo ataque.
Rumores se espalharam e alguns moradores saíram às ruas na esperança de capturar o evasivo Batador, enquanto outros preferiam ficar em casa para não se tornarem suas próximas vítimas. Esse episódio curioso na história de Londres mostra como até os criminosos mais incomuns podem prender a atenção do público. Quem poderia imaginar que um simples tapa poderia causar tanto caos na cidade? O resort Anantara Golden Triangle, na Tailândia, oferece uma experiência única em quartos de bolha transparentes com uma vista incrível dos elefantes que passeiam livremente em seu habitat natural. Imagine acordar no meio da selva verde e observar essas criaturas majestosas, enquanto está em um quarto aconchegante que permite uma conexão com a natureza. Mas este lugar oferece mais do que apenas vistas inesquecíveis. Parte da receita do resort é destinada a um fundo especial que resgata e reabilita elefantes na Ásia. Ao se hospedar aqui, você não só proporciona a si mesmo uma experiência extraordinária, mas também apoia importantes esforços de conservação. Para os amantes da vida selvagem e entusiastas da proteção ambiental, este resort é a combinação perfeita de luxo e turismo ético. Se você está em busca de férias que ajudem a proteger a preciosa vida selvagem e, ao mesmo tempo, proporcionem experiências incríveis, o Anantara Golden Triangle pode ser o seu próximo destino ideal. Você consegue imaginar dançar com 3 títulos mundiais? Liam Costello conseguiu isso no mundo da dança irlandesa. Um estilo vibrante e energético que encanta espectadores ao redor do mundo. Ganhar 3 títulos prestigiados não é uma tarefa fácil, especialmente em uma disciplina que exige incrível habilidade e precisão. O que diferencia Liam é sua técnica excepcional de pernas, que demonstra não apenas velocidade, mas também um impressionante nível de controle. Um tronco firme é essencial, permitindo que suas pernas executem padrões complexos, mantendo o equilíbrio e a graça. Cada apresentação é uma emocionante expressão de arte, onde Liam traz à vida tradições através de sua dança. Seu sucesso inspira muitos jovens dançarinos a seguir seus sonhos, provando que dedicação e trabalho árduo realmente podem levar a conquistas extraordinárias. Você já tentou dançar assim? Por que Quito se destaca como a capital mais alta? Localizada nas montanhas dos Andes, Quito é a capital constitucional mais alta do mundo, a 2.850 metros de altitude. Essa posição única cria um cenário deslumbrante de montanhas majestosas e vistas impressionantes. Embora Guayaquil possa ser mais movimentada, Quito brilha como o coração político e cultural do Equador. Esta cidade vibrante é um patrimônio mundial da Unesco, famosa por sua bela arquitetura colonial, mercados animados e rica história. Os visitantes podem passear pelo seu bem preservado centro histórico, explorar museus fascinantes e experimentar a culinária local. A altitude pode exigir um período de adaptação, mas a energia e o charme de Quito fazem a visita valer a pena. Portanto, se você deseja mergulhar em sua rica cultura ou simplesmente admirar sua beleza natural, Quito realmente oferece algo para todos. Isso pode te surpreender. Existem muitos universos. A ideia do multiverso sugere que nosso universo é apenas uma entre inúmeras outras, cada uma com suas próprias leis físicas e constantes. Imagine uma banheira cheia de bolhas, onde cada bolha representa um universo diferente. Algumas bolhas podem ter leis de física diferentes, como uma gravidade que puxa para o lado oposto, ou um tempo que flui para trás. Essas diferenças criam realidades completamente distintas. Cientistas e teóricos estão explorando essa ideia, sugerindo que o que percebemos como realidade é apenas uma pequena parte de um grande todo cósmico. Desde versões alternativas da Terra, onde dinossauros ainda vagam, até mundos totalmente estranhos com outras formas de vida, o multiverso abre possibilidades fascinantes. Embora ainda não tenhamos provado isso, o multiverso desafia nossa compreensão de tudo e nos incentiva a pensar de forma mais ampla. Será que outros universos estão a apenas um olhar de distância? Descubra a saborosa história do pudim manchado. Essa sobremesa tradicional britânica tem um nome curioso que frequentemente surpreende. Surgido no século XIX, o pudim manchado é uma sobremesa cozida no vapor, feita principalmente de gordura de porco e pedaços de frutas secas, como groselha ou uva passa. A palavra manchado se refere a esses pedaços de frutas que dão ao pudim sua aparência característica, enquanto pudim é um termo antigo para a sobremesa em si.
Essa deliciosa sobremesa era um prato principal nas casas britânicas, especialmente nos meses frios, pois trazia calor e conforto. Geralmente é servida com creme, tornando o pudim manchado uma sobremesa farta e satisfatória. Embora seu nome possa soar estranho para os ouvidos modernos, esse pudim reflete a rica história culinária da Grã-Bretanha, mostrando como os nomes dos pratos podem contar histórias sobre cultura e tradições. Então, você tem coragem de experimentar essa sobremesa icônica? E se eu disser que a cenoura é o lanche perfeito? Esses vegetais crocantes são saborosos e não trazem culpa. A cenoura não tem gordura e é composta principalmente de água, então você pode beliscar à vontade, sem se preocupar com a forma. Ela é rica em vitaminas, especialmente a vitamina A, que ajuda na visão e fortalece o sistema imunológico. Além disso, é muito versátil. Você pode mergulhá-la em hummus ou adicionar a saladas. As possibilidades de saborear esses vegetais coloridos são infinitas. Sua doçura natural agrada tanto crianças quanto adultos. Na próxima vez que bater a vontade de um lanche, escolha a cenoura em vez de batatas fritas calóricas. É uma maneira simples de tornar seus lanches saudáveis e gostosos. Então, o que você está esperando? Vamos crossitar rumo a um lanche mais saudável. Acredite ou não, sua cama é o lar de bilhões de ácaros. Esses pequenos seres, invisíveis a olho nu, adoram ambientes quentes e confortáveis, tornando seu colchão o lugar perfeito para viver. Os ácaros se alimentam principalmente de células mortas da pele, que perdemos enquanto dormimos, criando uma verdadeira atividade bem debaixo dos seus lençóis. Na verdade, acredita-se que em um colchão podem haver de 100 mil a 10 milhões desses hóspedes microscópicos. Embora sejam inofensivos para a maioria das pessoas, os ácaros podem causar alergias e asma em indivíduos sensíveis. Por isso, é importante manter a roupa de cama limpa e livre de poeira. Lavar os lençóis em água quente pelo menos uma vez por semana ajuda a eliminar esses vizinhos indesejados. Além disso, usar capas protetoras para travesseiros e colchões pode reduzir significativamente a quantidade deles. Então, da próxima vez que você se deitar, lembre-se de que está compartilhando seu espaço aconchegante com uma comunidade inteira de pequenos seres. Como você se sentiria dormindo ao lado de bilhões de ácaros invisíveis? Você sabia que esquilos e abelhas têm 3 milhões de pelos? É incrível como dois seres tão diferentes podem ter essa característica única. As abelhas, conhecidas por seu papel na polinização e na produção de mel, possuem cerca de 3 milhões de pequenos pelos que as ajudam a coletar pólen das flores. Esses pelos são essenciais para que elas consigam levar o pólen de volta para a colmeia, garantindo a reprodução e o crescimento das plantas. Por outro lado, os esquilos, mamíferos peludos que frequentemente vemos nos parques, também têm cerca de 3 milhões de pelos. Esses pelos os ajudam a manter o calor em climas frios e proporcionam tato enquanto se movem pelas árvores. Embora a utilização dos pelos seja bem diferente, tanto esquilos quanto abelhas dependem dessa incrível característica para sobreviver e prosperar em seu ambiente. É um lembrete fascinante de como a natureza frequentemente encontra soluções semelhantes para diferentes seres. Você já parou para pensar em quantos pelos cobrem seu próprio corpo? A natureza realmente está cheia de surpresas. Você sabia que Julia Roberts conheceu Danielle Moder durante as gravações do filme O Mexicano? Essa divertida comédia romântica de 2000 não é apenas mais uma história de amor. Foi aqui que Julia Roberts se encontrou com seu futuro marido, o cinegrafista Danielle Moder. Embora o filme tenha uma trama inusitada sobre um assassino e uma pistola mexicana roubada, ele desempenhou um papel importante na verdadeira história romântica que se desenrolou nos bastidores. Durante as filmagens no México, surgiu uma conexão entre Roberts e Moder, levando a um relacionamento que, alguns anos depois, se transformou em casamento. O vínculo deles mostrou o poder mágico do cinema, não só em contar histórias, mas também em criar laços reais. A química entre eles chamou a atenção dos fãs e adicionou um charme extra ao filme. A produção misturou humor, aventura e um pouco de romance, preparando o terreno para um romance que conquistou os corações do público. Este filme se tornou um marco tanto em suas carreiras quanto em suas vidas pessoais. É incrível como um filme pode criar conexões tão profundas. Acredite ou não, o gaur é o maior boi selvagem. Também conhecido como bisonte indiano,
Essa magnífica criatura vive nas florestas e selvas verdes da Índia e do Sudeste Asiático. Os machos são realmente impressionantes, alcançando até 3 metros de comprimento e pesando até 1000 quilos. Imagine encontrar um animal tão colossal em seu habitat natural. Seu corpo musculoso e presença marcante fazem dele um dos animais mais icônicos da região. O gaur é conhecido não apenas por seu tamanho, mas também por características únicas, como a grande corcunda nas costas e os longos chifres curvados. Eles vivem em bandos e desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, pastando e ajudando a moldar a vegetação ao seu redor. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, sua população está diminuindo. Proteger esses gigantes pacíficos é crucial para que as futuras gerações possam apreciá-los e admirá-los. Acredite ou não, mas no Japão dançar era proibido após a meia-noite. Essa lei surpreendente, criada em 1948, visava combater atividades ilegais relacionadas a casas de dança. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentou mudanças sociais e dificuldades econômicas, o que gerou preocupações de que dançar à noite pudesse levar à imoralidade e ao crime. As autoridades acreditavam que proibir dançar após a meia-noite tornaria o ambiente mais seguro. No entanto, muitos amantes da dança consideravam essa lei restritiva e ultrapassada. Somente em 2015, o Japão alterou essa regra antiga, permitindo que clubes e estabelecimentos funcionassem sem toque de recolher. Essa mudança revitalizou a vida noturna em cidades como Tóquio e Osaka, permitindo que as pessoas desfrutassem de dança e música livremente, independentemente da hora. Imagine como é maravilhoso dançar com amigos sob as estrelas, sem se preocupar com o tempo. Isso não é libertador? Adivinhe o que realmente inspira o incrível festival gastronômico de Gana? Neste evento fascinante, os participantes descobriram uma celebração única da humanidade através da comida deliciosa e da cultura. A organização deste festival uniu as pessoas, criando uma atmosfera de alegria e surpresa. Os visitantes ficaram encantados com pratos saborosos que representam diversas tradições culinárias, destacando a rica história da nossa espécie. Ao saborear cada garfada, eles aprenderam como nossos ancestrais influenciaram as dietas modernas, mergulhando na conexão fascinante entre comida e evolução humana. Oficinas, demonstrações culinárias ao vivo e histórias mantiveram a atmosfera animada, atraindo famílias e amantes da gastronomia. O festival não foi apenas um banquete. Ele celebrou nosso patrimônio comum, ajudando os participantes a valorizarem a jornada da humanidade através da alimentação. Todos saíram com a barriga cheia e uma compreensão mais profunda do papel da comida em nossa história. Que maneira incrível de honrar nossas raízes! A Islândia foi considerada o lugar perfeito para o treinamento dos astronautas da Apollo para suas missões históricas à Lua, pois suas paisagens lembram muito a superfície lunar. Crateras vulcânicas, terrenos acidentados e formas naturais incomuns na Islândia são muito semelhantes ao que os astronautas encontrariam na Lua. Esse ambiente único fez da Islândia um ótimo campo de treinamento para os astronautas, ajudando-os a navegar e realizar experimentos em condições parecidas com as do espaço. Os astronautas atravessavam impressionantes areias negras e se deparavam com formações rochosas curiosas, aprimorando suas habilidades na coleta de amostras e no uso de trajes espaciais. A beleza austera da Islândia não só os preparou para a paisagem lunar, mas também despertou a imaginação sobre a vastidão do espaço. É incrível pensar que um lugar na Terra ajudou a humanidade a alcançar a Lua. Você sabia que as mulheres da tribo Kaena usam anéis no pescoço? Essa tradição marcante praticada por elas desde cedo envolve o uso de anéis de latão ao redor do pescoço. Com o passar do tempo, elas adicionam novos anéis, criando um efeito visual impressionante. Esses anéis não servem apenas para embelezar. Eles realmente comprimem os ossos do pescoço, podendo chegar a 38 centímetros de comprimento. O alongamento do pescoço simboliza feminilidade e status social na tribo, embora essa prática possa causar desconforto e dor. Apesar das dificuldades, muitas mulheres abraçam essa parte de sua cultura, vendo-a como um rito de passagem. Os anéis são um forte lembrete de seu legado e da conexão com os valores da comunidade. Essa tradição fascinante destaca até onde as pessoas estão dispostas a ir para expressar sua identidade e status. O que você pensa sobre tradições culturais tão únicas? Você não vai acreditar no que vai acontecer no século 50.
Ponsel Pinternen e Anda estão na vanguarda de conquistas incríveis com o projeto Diva, que revolucionou as tecnologias de sua época. A iniciativa Diva foca na integração de robôs modernos, inteligência artificial e fontes de energia renováveis para criar condições de vida sustentáveis. Ponsel é um engenheiro excepcional, desenvolvendo novos equipamentos que funcionam com energia de emissões zero, enquanto Anda, uma visionária em software, programa sistemas de IA que interagem perfeitamente com o ambiente. Seus esforços não se concentram apenas em inovações técnicas. Eles buscam melhorar a qualidade de vida para todos, tornando as tarefas diárias mais simples e eficientes. Imagine um mundo onde as casas se ajustam às nossas necessidades e o transporte público é totalmente automatizado. Enquanto esses dois inovadores expandem os limites da ciência, eles inspiram futuras gerações a sonhar ainda mais alto. Qual será a próxima grande descoberta? Você sabia que a teoria das expectativas pode mudar suas decisões? Esse conceito interessante, criado pelo psicólogo Victor H. Vroom em 1964, ajuda a explicar por que as pessoas frequentemente escolhem um plano em vez de outro. Segundo a teoria das expectativas, as pessoas avaliam a probabilidade de sucesso de diferentes opções antes de fazer uma escolha. Por exemplo, se você tem o plano A, mas acredita que ele tem menos chances de sucesso do que o plano B, você pode optar pelo plano B. Essa abordagem é especialmente importante em áreas como escolha de carreira, caminhos educacionais ou estratégias de negócios. Ao avaliar os resultados potenciais e suas probabilidades, você pode tomar decisões que se alinham com seus objetivos e aspirações. Compreender essa teoria pode ajudá-lo a refletir sobre como você avalia riscos e benefícios em sua vida. Portanto, da próxima vez que você precisar fazer uma escolha, pense em como a teoria das expectativas pode influenciar seus pensamentos. Não é hora de revisar seus planos com base na probabilidade de sucesso? Por que o Cazaquistão atrai amantes do espaço? O Cazaquistão abriga Baikonur, o maior e mais antigo centro espacial do mundo, localizado nas vastas extensões do deserto cazaque. Este incrível local se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por sua rica história, pois foi de Baikonur que, em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço, decolou. O cosmodromo teve um papel importante no programa espacial soviético, sendo o cenário de várias missões significativas, incluindo o histórico voo Apollo-Soyuz em 1975, que foi a primeira missão espacial conjunta entre os Rapperswil e a União Soviética. Hoje, Baikonur continua em operação, servindo como plataforma de lançamento para missões espaciais internacionais, e atrai milhares de visitantes e entusiastas do espaço que desejam ver os emocionantes lançamentos de foguetes. Graças à sua profunda conexão com a exploração espacial, Baikonur encanta aqueles que sonham em alcançar as estrelas. O que realmente levava os fugitivos medievais a buscar abrigo nas igrejas? Na Inglaterra medieval, se alguém fugisse da lei, tinha uma chance única de escapar da punição ao chegar a uma igreja. Ao tocar na maçaneta da porta externa da igreja, podiam reivindicar o direito de asilo, o que significava que estavam seguros de serem presos, pelo menos por um tempo. Essa prática permitia que pessoas, muitas vezes desesperadas e buscando proteção contra perseguições ou leis injustas, encontrassem um abrigo temporário. Esses locais sagrados tornaram-se importantes refúgios, oferecendo uma chance de evitar as duras consequências de suas ações. Curiosamente, após o fugitivo reivindicar o direito de asilo, a igreja geralmente lhe dava um prazo, frequentemente 40 dias, antes que ele tivesse que decidir se enfrentaria a justiça ou começaria uma nova vida em outro lugar. Essa tradição fascinante destaca como a sociedade medieval equilibrava a necessidade de justiça e a compaixão da fé, levantando questões sobre os papéis da lei e da misericórdia em nosso mundo hoje. Acredite ou não, Netuno cria diamantes a partir de suas tempestades. A atmosfera desse gigante gasoso tem algumas das temperaturas mais baixas do nosso sistema solar, chegando a cerca de menos 330 graus Fahrenheit. Nessas condições extremas, os cientistas acreditam que as tempestades na atmosfera de Netuno podem gerar diamantes. Esses diamantes, embora pequenos e diferentes das joias brilhantes que usamos, oferecem uma visão fascinante do clima caótico do planeta. A combinação de alta pressão e fortes relâmpagos permite que partículas de carbono se cristalizem nesses mini-diamantes.
Estudar Netuno nos ajuda a entender não apenas o nosso sistema solar, mas também os processos únicos que governam outros gigantes gasosos no universo. Imagine um planeta distante, onde tempestades criam diamantes em vez de gotas de chuva. Não é incrível pensar na diversidade do clima no espaço? Você sabia que Audubon comia as aves que pintava? John James Audubon, um famoso artista da vida selvagem, tinha uma abordagem inusitada que pode surpreendê-lo. Ele não apenas capturava detalhes impressionantes de várias aves como águias, corujas e grou, mas também realmente as comia. Audubon achava importante experimentar a natureza que retratava, por isso incluía as aves em suas refeições. Essa prática fazia parte de seu profundo respeito pela natureza e seu desejo de se conectar com ela. Assim, ele queria homenagear os seres que pintava e mostrar a realidade de sua existência. Embora isso possa parecer chocante hoje, refletia o espírito da época e sua filosofia pessoal sobre arte e vida. É interessante que seu legado inclua não apenas obras de arte incríveis, mas também uma relação única com a vida selvagem. Acredite ou não, gelatina de carne é um prato festivo favorito. Este prato tradicional de Natal é especialmente popular em países eslavos, como Rússia e Ucrânia. Imagine um prato frio e gelatinoso, que é ao mesmo tempo incomum e delicioso, feito com carne cozida, geralmente de porco ou boi. O processo de preparo começa com a fervura lenta da carne para obter um caldo rico. Assim que o caldo está pronto, ele é misturado com pedaços de carne e resfriado até adquirir a consistência de gelatina. A gelatina de carne, muitas vezes, se assemelha a uma sobremesa salgada e geralmente é servida em fatias, revelando sua textura única. Famílias se reúnem à mesa para saborear este prato, refletindo o calor das tradições festivas. Gelatina de carne não é apenas sabor, é uma maneira de as famílias se unirem, compartilhando histórias e cultura, enquanto desfrutam deste prato inusitado, mas querido. Muitas vezes é servido com mostarda ou alho, o que adiciona um sabor picante às celebrações festivas. Você já experimentou gelatina de carne? Ou isso soa muito estranho para o seu paladar? Você sabia que o Louvre usa guias no Nintendo 3DS? Este famoso museu em Paris está sempre buscando melhorar a experiência dos visitantes. Para facilitar a navegação em sua vasta coleção e torná-la mais interessante, o Louvre oferece guias interativos no sistema Nintendo 3DS. Esses dispositivos práticos fornecem mapas detalhados que ajudam os visitantes a se orientarem em grandes salas, cheias de obras-primas, como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. Os guias não apenas mostram onde cada obra de arte está, mas também trazem descrições e histórias fascinantes. Isso permite que os visitantes compreendam melhor o que estão vendo. Imagine passear pelo museu e, com um simples toque de botão, descobrir a história e o significado de cada peça. Essa abordagem moderna garante que tanto os amantes da arte quanto os visitantes ocasionais possam apreciar a rica cultura guardada nas paredes do Louvre. Então, se você está planejando uma viagem ou apenas tem interesse em arte, esse método tecnológico torna a visita mais interativa e memorável do que nunca. Difícil de acreditar, mas a verdade sobre Chernobyl foi revelada em poucos dias. A União Soviética reconheceu a explosão catastrófica do reator apenas 3 dias depois do ocorrido. Em 26 de abril de 1986, uma tragédia aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, liberando grandes quantidades de materiais radioativos na atmosfera. Embora a explosão tenha ocorrido nas primeiras horas da manhã, níveis alarmantes de radiação foram detectados em um centro de monitoramento nuclear a quase 1.000 quilômetros de distância. Esses sinais alertaram sobre uma grave ameaça, forçando os oficiais em Moscovo a encarar a realidade da catástrofe. No entanto, em vez de informar imediatamente o público, decidiram minimizar a importância do evento. Esse atraso não só dificultou a evacuação imediata, mas também colocou muitas vidas em risco. Somente sob pressão da comunidade internacional e com crescentes preocupações sobre a saúde, as autoridades soviéticas finalmente reconheceram a magnitude da catástrofe. O desastre de Chernobyl permanece como um lembrete claro da importância da transparência em questões de segurança nuclear. Você ouviu sobre a misteriosa viagem de Oumuamua pelo espaço? Em 2018, astrônomos descobriram um objeto incomum, que mais tarde foi chamado de Oumuamua. Esse visitante peculiar ganhou as manchetes por suas características únicas, passando pela nosso sistema solar a uma velocidade incrível de mais de 316 mil km/h.
Inicialmente, os cientistas pensaram que poderia ser um cometa ou um asteroide, mas sua forma estranha, parecida com um charuto, e sua trajetória rápida o destacaram de tudo que já vimos antes. A intriga aumentou quando alguns especialistas sugeriram que poderia ser uma sonda de uma civilização extraterrestre. Embora essa ideia tenha gerado entusiasmo e debates, muitos cientistas permanecem céticos, explicando seu comportamento estranho como fenômenos naturais. O nome Oumuamua, que em havaiano significa explorador, sugere seu papel como mensageiro das estrelas, um viajante de outro sistema solar. Enquanto ele desaparecia de nossa vista, esse objeto enigmático nos deixou mais perguntas do que respostas. Que mistérios o cosmos esconde? E será que realmente estamos sozinhos no universo? E se eu disser que a ASMR pode melhorar seu humor? A ASMR, ou Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano, é um fenômeno fascinante que muitas pessoas experimentam. É aquela sensação relaxante e agradável que você sente com sussurros suaves ou sons delicados de batidas. Você já percebeu como alguns sons do dia a dia, como batidas em vidro ou farfalhar de papel, podem trazer uma sensação profunda de calma? Esses sons tranquilizantes fazem maravilhas para quem quer reduzir o estresse ou melhorar o sono. A mágica do ASMR está em sua capacidade de evocar sentimentos de relaxamento e conforto, ajudando muitos a se acalmarem após um longo dia. As pessoas costumam buscar vídeos de ASMR na internet, onde você encontra de tudo, desde carinhos suaves até conversas tranquilas, tudo feito para criar esse estado de paz. Então, da próxima vez que você precisar de uma pausa do caos, considere mergulhar no mundo tranquilo do ASMR para se reenergizar. Prepare-se para se surpreender com a garrafa de Descartes. Este experimento físico fascinante é amplamente utilizado em salas de aula, e isso não é à toa. A garrafa de Descartes demonstra claramente os princípios de pressão e flutuabilidade. Quando você aperta a garrafa, cria pressão no líquido dentro, o que altera o comportamento do conta-gotas. Se a pressão ficar alta o suficiente, o conta-gotas afunda. Quando você solta, ele volta a flutuar. Essa demonstração simples, mas poderosa, ajuda os alunos a entender visualmente conceitos complexos. Ela não só destaca a relação entre pressão e flutuabilidade, mas também estimula o pensamento crítico e a abordagem investigativa. Brincando com a garrafa de Descartes, os alunos podem aprender na prática, tornando a ciência divertida e acessível. Então, da próxima vez que você estiver em um laboratório ou sala de aula, preste atenção nas maravilhas da pressão, experimentando com essa ferramenta clássica. Acredite ou não, a jateamento tem aplicações incríveis. Essa técnica fascinante de limpeza consiste em lançar pequenas partículas abrasivas em alta velocidade para remover revestimentos resistentes, como tinta e corrosão, de diversas superfícies. É especialmente útil para preparar metais, garantindo sua limpeza e prontidão para processamento posterior. Imagine como um carro velho e enferrujado se transforma em uma obra-prima estilosa. No entanto, apesar de sua potência, a jateamento não está isenta de riscos. A força das partículas pode criar nuvens perigosas de poeira, que podem prejudicar os pulmões se inaladas. Por isso, medidas de segurança rigorosas são necessárias. Profissionais usam equipamentos de proteção, incluindo máscaras e óculos, para se proteger de materiais abrasivos e possíveis estilhaços. Além do trabalho com metais, a jateamento é utilizada em diversas indústrias, desde a restauração de edifícios históricos até a criação de arte em vidro. Seja para estética ou funcionalidade, essa técnica é um exemplo incrível de como a ciência e a inovação se unem para tornar nossa vida mais limpa e segura. Então, da próxima vez que você ver uma superfície brilhante, pense na força oculta do jateamento. Um fato interessante sobre os macacos sábios. Essas figuras famosas, conhecidas como os 3 macacos sábios, simbolizam tradicionalmente o princípio de não ver o mal, não ouvir o mal, não falar o mal. Mas há uma reviravolta interessante. Às vezes aparece um 4º macaco, cobrindo suas partes íntimas, o que acrescenta um novo significado: não fazer o mal. Esse 4º macaco destaca a importância de não apenas evitar pensamentos e palavras ruins, mas também de considerar as ações. Os macacos sábios vêm da filosofia oriental e ganharam reconhecimento mundial, aparecendo em várias formas de arte e cultura. Sua mensagem nos lembra da necessidade de sermos cuidadosos em nossas vidas, incentivando as pessoas a adotarem atitudes e pensamentos positivos.
Da próxima vez que você ver essas figuras fascinantes, pense nas lições mais profundas que elas transmitem. Por que você acha que a ideia de não fazer o mal é tão importante quanto as outras? Você conhece a magia do Fat Choi? O Fat Choi, também conhecido como Nostoc flagelliforme, não é apenas uma alga, é um símbolo de prosperidade na cultura chinesa. Tradicionalmente, ele é consumido durante o Ano Novo, trazendo sabor e sorte aos pratos festivos. No entanto, nem todos estão cientes dos problemas ambientais que ele enfrenta. Devido à crescente popularidade, a coleta excessiva representa uma séria ameaça à saúde do solo, podendo causar erosão e outros problemas ecológicos. Para combater isso, foram estabelecidas regras para proteger esse recurso importante. A gestão sustentável da coleta do Fat Choi permite que as pessoas continuem desfrutando de seus sabores ricos, garantindo que as futuras gerações possam celebrar as festividades com essa alga especial. Além disso, estudar seu significado cultural pode aprofundar nossa compreensão das tradições que nos conectam à natureza. Você já viu uma morena? Elas respiram com a boca aberta. Muitas pessoas acham as morenas fascinantes e assustadoras, muitas vezes por causa de suas bocas largas, que podem parecer ameaçadoras. No entanto, essa posição da boca é uma parte natural da respiração delas. As morenas não têm bexiga natatória como muitos peixes. Em vez disso, usam as brânquias para obter oxigênio da água. Quando a boca está aberta, isso ajuda a puxar a água, melhorando a troca de oxigênio. Surpreendentemente, as morenas geralmente não são agressivas e mostram comportamento de defesa apenas quando se sentem ameaçadas. Elas são curiosas e frequentemente aparecem de seus esconderijos de pedra, exibindo cores vibrantes e padrões únicos. Se você se aproximar delas calmamente, elas podem até permitir que você as observe de perto. Então, da próxima vez que você encontrar uma morena, lembre-se de que suas mandíbulas abertas são apenas parte da técnica de respiração delas, e não um sinal de agressão. Quem diria que essas criaturas interessantes são tão mal interpretadas? Você consegue imaginar árvores líquidas ajudando nosso planeta? Esses bioreatores urbanos inovadores foram criados para combater a poluição do ar, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Isso significa que em nossas cidades barulhentas, junto com prédios e ruas, podem existir árvores de alta tecnologia que limpam o ar silenciosamente. Elas utilizam materiais e tecnologias modernas para imitar processos naturais, filtrando eficazmente poluentes nocivos. A ideia das árvores líquidas é aumentar as áreas verdes nas cidades sem ocupar muito espaço. Integrando-as nas paisagens urbanas, podemos melhorar significativamente a qualidade do ar, tornando nosso ambiente mais saudável e agradável para viver. Considerando que a mudança climática é um problema atual, soluções como as árvores líquidas trazem esperança para o futuro de nossas cidades. Será que essa é a revolução verde que estávamos esperando? Você pode se surpreender. Cemitérios e sepultamentos não são a mesma coisa. Muitas pessoas usam esses termos como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. O cemitério geralmente fica perto de uma igreja e serve como local de sepultamento para os fiéis. Normalmente é menor e mais íntimo, abrigando os restos de moradores locais. Já o sepultamento é frequentemente uma área maior e independente, que pode não estar ligada a nenhuma organização religiosa. Esses espaços surgiram com o crescimento da população, permitindo que as cidades realizassem muito mais sepultamentos do que pequenos cemitérios poderiam comportar. Com o tempo, os cemitérios evoluíram, incluindo monumentos elaborados, jardins tranquilos e até locais para serviços memoriais, tornando-se não apenas lugares de descanso, mas também áreas de reflexão. Então, da próxima vez que você ver um cemitério ou um sepultamento, pense na história e no significado de cada um deles. A pressão nos ouvidos pode realmente reduzir a fome? Essa ideia interessante envolve pressionar um ponto específico localizado na área antes da orelha. Conhecida há séculos, essa prática se baseia em métodos holísticos antigos que sugerem que existem diferentes pontos de pressão em nosso corpo que afetam várias funções. Alguns acreditam que estimular essa área pode diminuir a sensação de fome e ajudar a controlar o apetite. Embora as opiniões sobre sua eficácia variem, muitas pessoas relatam experiências positivas. Cientistas observam que a estimulação de certas áreas pode liberar endorfinas, substâncias naturais que promovem o bem-estar, o que pode alterar nossa percepção da fome. Embora essa prática não substitua uma alimentação equilibrada, ela oferece uma perspectiva fascinante sobre como nossos corpos podem reagir a estímulos externos.
Não é surpreendente que algo tão simples possa ter consequências tão interessantes para nossa saúde? Você vai se surpreender ao saber que os cães têm 42 dentes. Assim como os humanos, os cães usam seus dentes para várias tarefas, desde mastigar comida até brincar com brinquedos. Eles têm 20 dentes de leite que perdem à medida que crescem, dando lugar a dentes permanentes fortes. Esses 42 dentes incluem caninos afiados na frente para cortar, dentes caninos para rasgar e molares planos atrás para triturar a comida. Essa impressionante estrutura dental é feita para sua dieta carnívora natural, embora muitos filhotes modernos adorem ração seca. Cuidar dos dentes é muito importante, pois a placa pode se acumular e causar doenças gengivais e outros problemas de saúde. Então, da próxima vez que você ver seu amigo peludo com seu sorriso branquíssimo, lembre-se de como os 42 dentes dele são importantes para manter a saúde e a felicidade. Você checou os dentes dele ultimamente? Incrível, mas os papagaios entendem a comunicação como nós. Pesquisas recentes mostraram que essas aves coloridas não são apenas imitadoras talentosas. Elas conseguem entender o contexto das palavras que usam. Quando um papagaio grita "olá", ele não está apenas repetindo o que ouviu. Ele entende que essa saudação significa reconhecer a presença de alguém. Os pesquisadores descobriram que os papagaios podem usar palavras específicas para pedir algo, indicar um objeto ou até expressar seus sentimentos. Por exemplo, um papagaio pode pedir comida ou mostrar que quer brincar, demonstrando sua habilidade de comunicar suas necessidades de forma eficaz. Essa compreensão do contexto revela um nível de capacidade cognitiva que nos faz repensar como percebemos a inteligência dos animais. Então, da próxima vez que você ouvir seu amigo de penas falando, lembre-se, talvez ele esteja apenas compartilhando seus pensamentos e sentimentos com você. Isso é incrível. Por que a Vitória régia nos impressiona? Essa impressionante planta aquática, que vive na bacia do rio Amazonas, é a maior do mundo. Suas enormes folhas podem chegar a 3 metros de diâmetro, criando um espetáculo incrível quando flutuam na água. Surpreendentemente, essas folhas gigantes podem suportar o peso de uma criança pequena, desde que a carga esteja bem distribuída para evitar que afunde. No entanto, para que essas folhas enormes não se dobrem, muitas vezes colocam-se tábuas de madeira embaixo delas. Essa adaptação incrível permite que a Vitória régia prospere em seu habitat natural e mostra a genialidade da natureza. A Vitória régia não é apenas um elemento bonito da Amazônia, é um exemplo notável de como as plantas podem evoluir e se adaptar ao ambiente. Você já a viu ao vivo? Imagine ter sobrevivido a 2 explosões atômicas em uma vida. Tsutomu Yamaguchi enfrentou um destino inimaginável durante a Segunda Guerra Mundial, quando estava em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, a trabalho. Apenas 3 dias depois, ele voltou para sua cidade natal, Nagasaki, e novamente testemunhou uma explosão atômica. Surpreendentemente, Yamaguchi não apenas sobreviveu a ambas as explosões, mas viveu até os 93 anos, tornando-se um símbolo inspirador de resistência. Após a guerra, ele dedicou sua vida a contar suas experiências, ressaltando a importância da educação sobre armas nucleares e defendendo a paz. Sua história é um poderoso lembrete da capacidade do espírito humano de superar dificuldades inimagináveis. Ele enfrentou queimaduras severas, problemas de saúde relacionados à radiação e o trauma de ver a destruição, mas transformou suas experiências dolorosas em uma mensagem de esperança para as futuras gerações. Como podemos aprender com sua incrível jornada? A história do TNT vai te surpreender. O trinitrotolueno, ou TNT, começou sua jornada em 1863 não como explosivo, mas como um corante amarelo vibrante. Cientistas descobriram que essa substância podia criar cores intensas, tornando-se popular para atingir tecidos. No entanto, seu verdadeiro potencial ficou escondido até 1891, quando pesquisadores descobriram suas propriedades explosivas. De repente, o TNT ganhou um novo propósito no campo de batalha e na construção. Graças à sua capacidade de gerar explosões poderosas e à sua relativa estabilidade, o TNT se tornou um material favorito para fins militares. Durante a Primeira Guerra Mundial, teve um papel significativo, impactando fortemente as estratégias de combate. Hoje, embora você possa ver o TNT apenas como explosivo, sua fascinante história como corante nos lembra que as aplicações mais inesperadas podem surgir de começos surpreendentes.
Não é interessante como uma substância pode passar da moda para o poder de fogo? Descubra por que a Bíblia está entre os livros mais roubados. Você pode se surpreender ao saber que a Bíblia é considerada o livro mais roubado do mundo. Esse fato curioso destaca não apenas a enorme popularidade do livro, mas também levanta questões sobre por que as pessoas recorrem ao roubo. Alguns podem roubar um exemplar em busca de orientação espiritual, enquanto outros fazem isso por ironia ou rebeldia. O grande número de roubos mostra que muitas pessoas sentem uma conexão profunda com esse texto sagrado, mesmo que não consigam comprá-lo. Curiosamente, algumas lojas costumam colocar Bíblias perto dos caixas, claramente reconhecendo sua atratividade. Esse fenômeno abre um diálogo fascinante sobre o acesso a textos religiosos e o que as pessoas estão dispostas a fazer por suas crenças. Por que, na sua opinião, a Bíblia ressoa tanto que vale a pena ser roubada? A eixo hipotálamo hipofisário adrenal, HHA, desempenha um papel fundamental em nossa resposta ao estresse. Quando você enfrenta uma situação estressante, seu cérebro percebe a ameaça e sinaliza ao hipotálamo para liberar o hormônio liberador de corticotropina, CRH. Isso, por sua vez, faz com que a hipófise libere o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que estimula as glândulas adrenais a produzirem cortisol, muitas vezes chamado de hormônio do estresse. O aumento do cortisol prepara seu corpo para uma reação rápida, afetando tudo, desde a frequência cardíaca até a função imunológica. No entanto, a conexão não para por aí. HHA é um sistema fechado. Altos níveis de cortisol também podem afetar o humor e o comportamento, causando ansiedade ou até depressão. Compreender esse sistema complexo destaca por que gerenciar o estresse é vital para manter a saúde mental e física. E se eu disser que há mais estrelas do que grãos de areia na praia? É incrível perceber que os cientistas estimam que o número de estrelas no universo é maior do que todos os grãos de areia em todas as praias da Terra. Imagine que você está segurando um punhado de areia. Nessa pequena porção, há milhares de minúsculos grãos. Agora pense que só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas, e isso é apenas uma entre bilhões de galáxias no universo. Quando olhamos para o céu à noite, vemos apenas uma pequena parte dessas estrelas, apenas algumas milhares. No entanto, o número total de estrelas é estimado em cerca de 1 septilhão, ou 1 bilhão de trilhões. Para imaginar isso, pense em todas as praias do mundo cobertas de areia e saiba que há um número incontável de estrelas esperando para serem descobertas. Não é emocionante perceber o quão grande é o nosso universo? Adivinhe o que realmente traz felicidade na língua? O espanhol é frequentemente considerado a língua mais feliz do mundo, e há uma razão interessante para isso. Uma pesquisa recente mostrou que o espanhol está cheio de palavras positivas relacionadas à felicidade, amor e otimismo. Essa riqueza de vocabulário reflete não apenas as preferências linguísticas, mas também as culturas vibrantes dos países de língua espanhola. Nesses lugares, expressar alegria e comunidade é uma parte importante do dia a dia. Quando as pessoas se comunicam em espanhol, elas costumam usar palavras alegres que elevam o ânimo e fortalecem os laços. Essa tendência ao positivo contribui não só para a felicidade individual, mas também para um senso de pertencimento nas comunidades. Então, da próxima vez que você ouvir alguém que fala espanhol, preste atenção em como suas palavras podem iluminar o ambiente. Não é incrível como uma língua pode refletir o espírito cultural? Você vai se surpreender ao saber que os pássaros têm penas especiais. Essas pequenas características incríveis, localizadas nas bordas das pálpebras, são na verdade penas modificadas, semelhantes aos nossos cílios. Assim como nossos cílios protegem os olhos da poeira e sujeira, essas penas especiais têm a mesma função para os pássaros. Mas não é só isso. Elas também ajudam os pássaros a sentir o ambiente ao seu redor, detectando mudanças nas correntes de ar. Essas pequenas penas podem alertar os pássaros sobre predadores ou obstáculos em seu caminho. Além disso, essas estruturas especializadas são essenciais para a sobrevivência deles na natureza, ajudando-os a se orientar com precisão no meio ambiente. É incrível pensar nas adaptações complexas que os pássaros desenvolveram, como essas penas nas pálpebras, para viver com sucesso em diferentes ecossistemas. Da próxima vez que você ver um pássaro, reserve um momento para apreciar essas pequenas maravilhas que ajudam na vida cotidiana deles. Você não vai acreditar porque as estátuas antigas têm narizes quebrados.
Muitas estátuas antigas, especialmente do Egito, frequentemente apresentam narizes danificados, e esse dano conta uma história fascinante. Uma das razões para a falta de narizes é o dano simbólico, onde a destruição era vista como um mal espiritual para a figura. Esse ato era considerado uma forma de diminuir o poder da estátua, ou sua conexão com o divino. Além disso, a forma saliente do nariz o torna especialmente vulnerável a danos ao longo do tempo. A erosão natural também desempenha um grande papel. Vento, chuva e mudanças de temperatura podem desgastar o material, expondo o frágil nariz a mais deterioração. Com o passar dos anos, essas estátuas refletem tanto as crenças culturais de seus criadores, quanto o implacável passar do tempo. Desde os majestosos faraós egípcios até os deuses gregos, esse defeito comum nos dá uma visão da história e da arte. Na próxima vez que você ver uma estátua com o nariz quebrado ou ausente, pode ser que você se pergunte o que aconteceu com ela. Talvez tenha sido alvo de rituais antigos, ou simplesmente tenha sofrido com o tempo. Descubra como a paixão de Van Gogh acendeu a criatividade. Vincent Van Gogh, um dos artistas mais famosos da história, começou sua jornada na pintura aos 27 anos, mergulhando em um mundo de cores e emoções que mudou a arte para sempre. Surpreendentemente, ele começou a pintar apenas aos 26 anos. Apesar de ter começado relativamente tarde em comparação com outros artistas, a energia incansável de Van Gogh resultou em uma produção criativa impressionante. Em apenas 9 anos, ele criou mais de 800 pinturas, mostrando seu estilo único e ousado uso de cores. Essa rápida transformação de iniciante a mestre demonstra que verdadeira paixão e dedicação podem levar a resultados extraordinários. Cada pincelada sua contava uma história, revelando suas lutas e alegrias. Hoje, obras como Noite Estrelada e Girassóis ressoam com milhões, provando que nunca é tarde para seguir seus sonhos e paixões. Você consegue imaginar como sua vida e arte podem te inspirar? Você sabia que antigamente os caminhões precisavam de bandeiras para segurança? No início da era do transporte de cargas, esses veículos eram considerados bastante perigosos devido ao seu tamanho e velocidade. Para avisar pedestres e outros motoristas sobre sua aproximação, uma pessoa tinha que ir à frente do caminhão, agitando uma bandeira vermelha brilhante. Isso foi antes de termos sistemas de segurança modernos, como cintos de segurança, airbags e sistemas de freios avançados. É difícil imaginar um tempo em que uma simples bandeira era o principal sinal de alerta nas ruas movimentadas. Com o avanço da tecnologia, a segurança dos caminhões se tornou uma prioridade, levando a inovações que protegem tanto os motoristas quanto as pessoas ao redor. Hoje, os caminhões são equipados com freios anti-bloqueio, sistemas de controle de estabilidade e até sistemas automáticos de frenagem de emergência. Essas inovações tornam nossas estradas mais seguras para todos. Portanto, da próxima vez que você ver um caminhão em alta velocidade, pense em quão longe a segurança evoluiu. Vamos revelar a verdade sobre o foguete V2. Essa tecnologia incrível, mas trágica, foi desenvolvida por engenheiros alemães durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de causar danos devastadores do ar. Curiosamente, a produção do próprio foguete V2 resultou em mais mortes do que seu uso em combate. Cerca de 12 mil trabalhadores forçados, muitos dos quais viviam em condições horríveis, morreram durante sua fabricação. Ao mesmo tempo, os ataques com V2 causaram aproximadamente 9 mil vítimas. Esse contraste acentuado destaca o lado sombrio do progresso tecnológico, lembrando-nos de que o desenvolvimento, muitas vezes, exige sacrifícios humanos significativos. O foguete V2, usado pela primeira vez contra Londres em 1944, foi uma maravilha da engenharia que acabou simbolizando tanto a inovação quanto o sofrimento durante a guerra. Como podemos reconciliar a genialidade da invenção com a dor que ela pode causar? Você sabia que astronautas esquecem como andar? Depois de passar um tempo em microgravidade, os astronautas enfrentam dificuldades inesperadas ao voltar para a Terra. A microgravidade afeta o corpo humano de maneira surpreendente, enfraquecendo músculos e ossos. No espaço, a gravidade reduzida faz com que os músculos e ossos se tornem mais fracos, já que não precisam lutar contra a força gravitacional. Quando retornam ao solo firme, muitos descobrem que seus corpos precisam se adaptar novamente. Frequentemente, eles precisam do apoio de outros membros da equipe ou de médicos enquanto aprendem a andar de novo, recuperando a coordenação e o equilíbrio. Esse processo pode variar entre as pessoas. Alguns se recuperam em poucos dias, enquanto outros podem levar semanas para recuperar a agilidade anterior.
É incrível como nossos corpos se adaptam a diferentes condições, mostrando a resiliência humana e a importância da gravidade em nossas vidas. Então, da próxima vez que você ver um astronauta, pense na incrível jornada que eles fizeram e nas dificuldades que enfrentam ao voltar para casa. Vamos revelar a verdade sobre o colar da calúnia. Esse dispositivo assustador foi usado nos séculos XV e XVI para silenciar mulheres acusadas de fofocas. Imagine um tempo em que expressar sua opinião podia ter consequências sérias. O colar da calúnia era uma forma de tortura, parecendo uma pesada máscara de metal que impedia a mulher de falar. Mulheres consideradas fofoqueiras eram julgadas pela sociedade, e esse instrumento cruel era uma forma de punição e um aviso para as outras. Muitas vezes visto como um meio de controle social, o colar da calúnia se tornou um símbolo terrível de até onde as pessoas estavam dispostas a ir para silenciar as vozes femininas. Embora seja fácil ver a história como apenas um conjunto de relatos, entender práticas como o uso do colar da calúnia nos ajuda a valorizar o progresso que fizemos em liberdade de expressão e igualdade de gênero hoje. Não é incrível como avançamos? Pronto para o fenômeno Tetris? Tetris não é apenas um jogo. É o videogame mais vendido de todos os tempos, com mais de 500 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em 1984. Criado pelo desenvolvedor russo Alexei Pajitnov, Tetris rapidamente se tornou famoso, especialmente quando foi lançado para o Game Boy da Nintendo. Sua combinação única de simplicidade e estratégia conquistou jogadores em todo o mundo, tornando-se um símbolo cultural na indústria dos jogos. A ideia é simples: gire e organize os blocos que caem, ou tetrominos, para formar linhas completas. Essa jogabilidade envolvente levou a várias adaptações para dispositivos móveis e consoles, permitindo que milhões de fãs ainda aproveitem o jogo hoje. A capacidade do jogo de desafiar e entreter solidificou seu lugar na história dos videogames. Então, seja você um jogador nostálgico dos anos 80 ou um novato, Tetris continua sendo um clássico atemporal. Quantas linhas você consegue limpar? Incrível, mas é verdade. Não há cobras na Antártica. Este continente gelado é tão frio que as cobras e muitos répteis simplesmente não conseguem sobreviver. Enquanto na maioria das regiões do planeta há uma variedade desses seres de sangue frio, as temperaturas extremas da Antártica criam um ambiente único, onde apenas os animais mais resistentes conseguem viver. Em vez de cobras, podemos ver animais fascinantes como pinguins, que caminham sobre o gelo, e focas, que desfrutam das águas geladas. Esses seres se adaptaram perfeitamente ao frio extremo, contando com camadas de gordura e hábitos comportamentais especiais para se manterem aquecidos. Por exemplo, os pinguins se reúnem em grandes grupos para compartilhar o calor de seus corpos nos meses frios de inverno. Essa incrível capacidade de suportar temperaturas congelantes faz da Antártica um verdadeiro refúgio para os animais que amam o frio, destacando as adaptações incríveis encontradas na natureza. Não é surpreendente como a vida pode prosperar mesmo nas condições mais extremas. Por que há mais estrelas do que grãos de areia na praia? É surpreendente perceber que no universo existem muito mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Cientistas estimam que a quantidade de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea, varia de 100 a 400 bilhões. Se olharmos para todo o universo, o número de estrelas chega a trilhões, e algumas estimativas sugerem que pode haver mais de 2 trilhões de galáxias. Ao mesmo tempo, nas praias da Terra, existem cerca de 7,5 quintilhões de grãos de areia. Essa comparação impressionante destaca o quão grande e misterioso é o universo. Cada estrela pode ser um sol para incontáveis planetas, alguns dos quais podem abrigar vida. Ao explorarmos as profundezas do espaço com telescópios modernos, estamos constantemente descobrindo novas maravilhas celestiais. Então, da próxima vez que você enterrar os dedos na areia ou olhar para o céu noturno, lembre-se de que o cosmos é um lugar incrivelmente grandioso, cheio de estrelas que não conseguimos realmente contar. Não é incrível pensar sobre o que existe além do nosso pequeno planeta azul? Um fato interessante sobre como acender fogo com gelo. Você pode pensar que precisa de fósforos ou isqueiros, mas a natureza tem seus segredos. Acredite ou não, é possível acender fogo usando um pedaço de gelo transparente. O segredo está em moldar o gelo em forma de lente, que foca a luz do sol em um material inflamável seco. Esse método se baseia em um princípio simples, mas genial. Quando a luz solar passa pelo gelo curvado, ela se concentra em um ponto, gerando calor intenso.
Você precisa de um dia ensolarado e um pouco de paciência, mas com o pedaço certo de gelo e materiais secos, você pode criar calor suficiente para acender seu combustível. Essa técnica não só demonstra o poder da luz e da criatividade, mas também é uma ótima habilidade de sobrevivência para aventureiros na natureza. Então, da próxima vez que você não tiver nada para acender fogo, olhe ao seu redor. Talvez haja gelo por perto que possa ajudá-lo a acender uma chama. Muitos não sabem, mas os ornitorrincos suam leite. Esses seres incríveis, originários da Austrália, são um dos poucos mamíferos que põem ovos. Diferente da maioria dos animais, os ornitorrincos não têm dentes para mastigar. Em vez disso, quando a mãe ornitorrinco alimenta seus filhotes, ela produz um leite que sai de glândulas especiais na pele. Esse leite se acumula em sulcos na barriga dela, permitindo que os filhotes mamem diretamente dali. Essa forma única de alimentação é apenas uma das muitas características fascinantes do ornitorrinco. Além da técnica de amamentação incomum, eles têm um bico achatado e patas com membranas, o que os torna excelentes nadadores. Em terra, as membranas se retraem, revelando garras afiadas, perfeitas para cavar tocas. Sendo um mamífero semiaquático, o ornitorrinco passa tempo tanto na água quanto em terra, procurando insetos e pequenos crustáceos. Suas incríveis adaptações ajudam na sobrevivência em seu habitat, combinando várias características que os tornam verdadeiramente únicos no reino animal. Um fato interessante sobre Nova York. Em 2022, a Grande Maçã se despediu do último telefone público, marcando o fim de uma era que começou há décadas. Antigamente, os telefones públicos eram uma parte importante da vida urbana, permitindo que as pessoas ligassem quando os celulares ainda não eram comuns. Imagine caminhar pelas ruas movimentadas, ver uma cabine telefônica e ligar para um amigo ou familiar sem ter um smartphone. Durante muitos anos, os telefones públicos serviram não só aos moradores, mas também aos turistas, garantindo comunicação durante suas aventuras. No entanto, com o crescimento das tecnologias móveis e dos smartphones, cada vez menos pessoas dependem desses dispositivos públicos. A remoção do último telefone destaca como a tecnologia mudou rapidamente nosso dia a dia. Os telefones públicos podem ter desaparecido, mas certamente deixaram memórias e histórias de um tempo diferente. O que você acha que será o próximo item tecnológico que vamos dizer adeus? Descubra como os diamantes se formam profundamente sob nossos pés. Os diamantes naturais são verdadeiras joias incríveis que se formam a mais de 200 quilômetros abaixo da superfície da Terra, em uma área conhecida como manto. Aqui, sob intensa pressão e alta temperatura, os átomos de carbono se juntam em uma estrutura cristalina, criando essas pedras maravilhosas que tanto valorizamos. No entanto, eles não permanecem escondidos para sempre. Devido a poderosas erupções vulcânicas, os diamantes sobem à superfície. Quando o magma sobe, ele leva os diamantes consigo em um tipo especial de rocha vulcânica chamada kimberlito. Essa jornada fascinante não é apenas empolgante. Ela também nos dá a chance de encontrar diamantes em lugares onde nunca os esperamos. Então, da próxima vez que você admirar um diamante brilhante, lembre-se da incrível trajetória que ele percorreu desde as profundezas da Terra até sua caixa de joias. Não é surpreendente como tanta beleza se forma em condições tão extremas? E se eu disser que a mudança climática ameaça nosso futuro? As rápidas mudanças climáticas não são apenas um problema ambiental, elas representam uma séria ameaça à humanidade. Cientistas alertam que, com o aumento da temperatura, podemos enfrentar fenômenos climáticos mais intensos, elevação do nível do mar e ecossistemas em extinção. Essas mudanças podem afetar a produção de alimentos e causar escassez de água, impactando bilhões de vidas. Além disso, a mudança climática agrava problemas já existentes, como a pobreza e crises de saúde, colocando comunidades vulneráveis em ainda maior risco. Embora frequentemente nos concentremos nas consequências imediatas, os resultados a longo prazo podem ser igualmente preocupantes, incluindo migrações em massa e aumento de conflitos por recursos. Reconhecendo a urgência da questão climática, precisamos agir rapidamente e em conjunto para enfrentar suas consequências e abrir caminho para um futuro sustentável. Estamos prontos para enfrentar esse desafio juntos? Você já se perguntou por que há postes numerados no Central Park? Esses marcadores únicos não apenas iluminam o caminho, mas também ajudam os visitantes a se orientarem facilmente no parque. Cada poste tem um conjunto de 4 números que desempenham uma função específica.
Os 2 primeiros números indicam a rua cruzada mais próxima, facilitando a localização para quem está passeando. Os 2 últimos números mostram se o poste está mais perto do lado leste ou oeste do parque. Se o último número for par, você está no lado leste. Se for ímpar, está no lado oeste. Portanto, se você estiver caminhando pelo parque e ver um poste com o número 7203, saberá que está perto da 702ª rua, a poucos passos do lado leste. Esse sistema inteligente permite que todos explorem a imensa beleza do Central Park sem se perder. Não é incrível quando o design se une à praticidade? Você ficará surpreso ao saber que as ovelhas Jacob têm 6 chifres. Essas ovelhas únicas são não apenas bonitas, mas também um exemplo incrível da criatividade da natureza. As ovelhas Jacob podem ter até 6 chifres. Alguns crescem retos, enquanto outros se enrolam em espiral, dando-lhes uma aparência mágica. Esses animais são originários do Oriente Médio e são conhecidos por suas manchas pretas e brancas, que acrescentam charme a eles. Embora sua aparência incomum possa parecer assustadora, na verdade são muito pacíficas e seguras ao lado de pessoas e outros animais. Essa característica maravilhosa, combinada com seu temperamento tranquilo, fez com que as ovelhas Jacob se tornassem cada vez mais populares entre fazendeiros e amantes de animais. Seus chifres não representam perigo e eles os perdem naturalmente, o que ajuda a manter a ordem. Não é incrível como características tão únicas podem existir no mundo animal? Acredite ou não, óleos vegetais não contêm colesterol, e isso não é por acaso. Muitas pessoas pensam que a frase "sem colesterol" nas garrafas de óleo vegetal significa uma escolha mais saudável, mas isso é, na verdade, uma estratégia de marketing. O colesterol é uma substância que só existe em gorduras animais e não está presente nos óleos vegetais puros. Isso significa que todos esses óleos, como o de oliva, canola e girassol, naturalmente não contêm colesterol. Os profissionais de marketing sabem que os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde e buscam produtos que pareçam melhores para o coração. Como resultado, eles destacam essa característica nos rótulos para chamar a atenção. No entanto, a verdade é que se você usar óleos vegetais puros, não precisa se preocupar com o colesterol, pois ele simplesmente não está na composição. Então, embora a afirmação seja verdadeira, ela pode ser um pouco enganosa. Por que não focar nos benefícios gerais desses óleos? Você sabia que os cães podem detectar condições médicas? Essa habilidade incrível está relacionada ao seu olfato extraordinário, que é estimado ser de 10.000 a 100.000 vezes mais sensível que o nosso. O treinamento de cães para reconhecer problemas de saúde, como diabetes ou certos tipos de câncer, se tornou uma área interessante de pesquisa. Por exemplo, os cães podem ser ensinados a perceber mudanças no cheiro de uma pessoa que indicam baixos níveis de açúcar no sangue, permitindo que eles alertem seus donos ou cuidadores. Além do diabetes, alguns cães especialmente treinados podem detectar células cancerígenas durante exames regulares, captando compostos orgânicos voláteis específicos. Essa conexão única entre humanos e cães mostra o quão valiosos nossos amigos peludos podem ser. Imagine viver sua vida cotidiana com um companheiro leal que não só traz conforto, mas também ajuda a cuidar da sua saúde. Não é incrível? Porque o chocolate amargo nos energiza mais do que o café. O chocolate amargo, especialmente com 70% de cacau ou mais, surpreende muitos com seu teor de cafeína. Na verdade, uma onça desse doce contém mais cafeína do que a mesma quantidade de café. Isso significa que, ao comer um pedaço de chocolate amargo, você pode sentir um agradável aumento de energia. O segredo está nos grãos de cacau, que contém cafeína naturalmente. No entanto, nem todo chocolate é igual. O chocolate quente em pó geralmente tem menos cacau e, portanto, menos cafeína. Então, embora uma xícara de chocolate quente possa ser aconchegante, se você precisa de energia, escolha um bom chocolate amargo. Ele não é apenas uma delícia, também pode melhorar seu humor, sendo uma ótima alternativa à sua xícara habitual de café. Você já pensou no maior show de fogos de artifício da história? Em 2016, no Japão, aconteceu um espetáculo impressionante que entrou para a história como o maior já registrado em vídeo. Esse evento ocorreu durante o Festival Anual de Norio, na cidade de Nishinoseki. A enorme explosão tinha um diâmetro de 500 metros. Impressionante, não é? A criação dos fogos levou cerca de 3 anos, destacando a habilidade dos pirotécnicos.
Eles iluminaram o céu com cores e padrões vibrantes, atraindo espectadores que se reuniram ao longo do rio para testemunhar esse grande evento. O que torna esse show ainda mais incrível é que ele foi feito usando técnicas tradicionais e tecnologias modernas, garantindo um espetáculo preciso e emocionante. Pessoas de todas as idades e profissões vieram para aproveitar o evento, sentindo a união sob os fogos brilhantes. Imagine estar entre milhares de espectadores, todos compartilhando a mesma admiração e alegria ao olhar para o céu. Como os futuros shows de fogos poderão competir com essa conquista extraordinária? Acredite ou não, os flamingos têm segredos incríveis sobre suas pernas. Essas aves impressionantes são conhecidas por sua elegância ao ficarem uma perna só, o que muitas vezes confunde as pessoas. À primeira vista, pode parecer que eles dobram os joelhos para descansar, mas isso é uma ilusão óptica fascinante. Na verdade, os joelhos deles estão escondidos sob as penas fofas, criando a impressão de que estão dobrando as pernas nos joelhos. Na realidade, os flamingos dobram as pernas nos tornozelos. Essa anatomia única os ajuda a manter o equilíbrio e a estabilidade enquanto ficam em pé por longos períodos, o que é importante para seus hábitos alimentares. É comum ver flamingos caminhando em águas rasas em busca de comida, e a habilidade de ficar em uma perna só os ajuda a economizar energia. Sua cor rosa vibrante é resultado dos pigmentos carotenoides presentes na dieta, como camarões e algas, o que os torna ainda mais atraentes. Quem diria que poderíamos aprender tanto sobre as pernas dos flamingos? O que aconteceu quando Tyson mordeu a orelha de Holyfield? Em 1997, durante uma esperada luta de boxe, Mike Tyson chocou a todos ao morder parte da orelha de Evander Holyfield. Esse momento inesperado não apenas resultou na desqualificação de Tyson, mas também se tornou uma das cenas mais polêmicas da história do esporte. A luta aconteceu em 28 de junho e havia uma rivalidade intensa entre os lutadores. Tyson, conhecido por sua fúria no ringue, perdeu o controle e deu uma mordida violenta no terceiro round, deixando o público em estado de choque. As consequências foram enormes. Muitos consideraram a atitude de Tyson um ato desesperado de um ex-grande campeão enfrentando um adversário forte. O incidente gerou debates sobre o espírito esportivo e a saúde mental sob pressão. A reputação de Tyson foi afetada e o mundo do boxe ficou perplexo com o que aconteceu em um esporte profissional. Esse incidente mudou nossa percepção sobre atletas sob pressão. O que realmente leva o povo a se colocar em perigo? Surpreendentemente, esses seres incríveis têm uma característica anatômica única. Seu esôfago passa pelo cérebro. Esse design incomum significa que se o polvo engolir algo muito grande ou não mastigar a comida corretamente, isso pode comprimir áreas importantes do cérebro. Como resultado, ocorre uma espécie de lobotomia forçada, o que pode afetar significativamente seu comportamento e habilidades. Essa vulnerabilidade inesperada mostra que até mesmo animais tão inteligentes quanto os polvos não são invencíveis. Eles evoluíram ao longo de milhões de anos, desenvolvendo habilidades incríveis, como resolução de problemas e camuflagem, mas ainda assim têm esse risco peculiar em sua anatomia. É um lembrete de que a evolução pode criar forças extraordinárias, mas também fraquezas inesperadas. Então, da próxima vez que você admirar a inteligência e a adaptabilidade do povo, lembre-se de que uma simples escolha de alimento pode trazer problemas. Não é surpreendente como a natureza combina um design brilhante com falhas inesperadas? Acredite ou não, mas os hoverboards na verdade não voam. Esses dispositivos modernos, criados em 2012 por Shane Chen, um ex-engenheiro da NASA, na verdade usam rodas e tecnologia de alto balanceamento para criar a ilusão de voo. À primeira vista pode parecer que a pessoa está deslizando no ar, mas na verdade é um uso inteligente de sensores giroscópicos. Esses sensores monitoram os movimentos do usuário e seu equilíbrio, ajustando os motores para se mover na direção certa. Se você se inclinar para frente, o hoverboard vai para frente. Se inclinar para trás, ele para ou vai para trás. Essa combinação única de tecnologias faz com que andar de hoverboard pareça mágica. Eles se tornaram populares para passeios divertidos e rápidos, mas entender a ciência por trás deles torna a experiência ainda mais interessante, não é? Você sabia que os otomanos dominaram a guerra aquática? Este grande império era conhecido não apenas por sua arquitetura magnífica e conquistas culturais, mas também por suas táticas inteligentes em combate, especialmente no controle da água. Imagine como os inimigos ficam sem um recurso vital.
a água quando mais precisam. Os otomanos usavam estratégias como envenenar poços, tornando impossível para os adversários beberem com segurança. Além disso, eles desviavam rios para inundar cidades, transformando casas em pântanos e expulsando os defensores. Ao cortar o abastecimento de água, eles não apenas enfraqueciam os inimigos, mas também garantiam vantagem para suas tropas. Esses métodos inovadores de guerra psicológica e física mostram como a gestão de recursos desempenhou um papel crucial nos sucessos militares do Império Otomano. Quão importante você acha que é o acesso à água nas guerras modernas? Será que realmente não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo? Nossos cérebros são incríveis, mas não foram feitos para multitarefas como pensamos. Em vez de focar em várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro muda rapidamente entre as tarefas. Essa troca rápida pode nos atrasar, criando uma sensação de caos e sobrecarga. Quando você tenta enviar uma mensagem, ouvindo um podcast e preparando o jantar, pode parecer que está fazendo tudo ao mesmo tempo. No entanto, pesquisas mostram que você provavelmente será menos eficiente e cometerá mais erros do que se fizesse cada tarefa uma de cada vez. É por isso que muitos dizem que trabalham melhor quando se concentram em uma coisa de cada vez. Então, da próxima vez que você tentar fazer várias tarefas, lembre-se de que a simplicidade pode ser o segredo da sua produtividade. É verdade que o Watts-Bar II é o reator mais novo da América. Em 2016, o reator Watts-Bar II foi inaugurado, tornando-se o primeiro novo reator nuclear nos Estados Unidos em 20 anos. Essa conquista é um marco importante não só para a geração de energia, mas também para inovações tecnológicas. A energia nuclear sempre foi um tema relevante, e o Watts-Bar II mostra os avanços em segurança e eficiência que a tecnologia moderna oferece. Com o aumento das preocupações sobre as mudanças climáticas, a energia nuclear se torna uma opção viável para gerar energia mais limpa em comparação com combustíveis fósseis. Com foco na redução das emissões de carbono, enquanto atende à crescente demanda por energia, o Watts-Bar II demonstra como os Fatua estão repensando sua abordagem à geração de energia. Este reator, construído no Tennessee, reflete o compromisso do país em investir em soluções energéticas modernas, dentro de uma estratégia geral para um futuro sustentável. Então, isso pode ser o começo de uma nova era para a energia nuclear na América. É verdade que as pontes podem crescer? Em uma remota aldeia chamada Nongri, na Índia, você encontrará uma visão impressionante. Uma ponte dupla feita de raízes, um exemplo incrível de engenharia natural criado pela tribo Khasi. Esta ponte ecológica não é feita de concreto ou aço. Ela é construída a partir de raízes vivas de figueira, habilidosamente entrelaçadas. Esse método, que combina a sabedoria antiga com práticas sustentáveis, permite que a ponte suporte o peso de até 50 pessoas ao mesmo tempo. A tribo Khasi constrói essas pontes há gerações, utilizando uma técnica que não só respeita o meio ambiente, mas também torna a ponte mais forte com o passar do tempo. À medida que as raízes crescem, a ponte se desenvolve, mostrando uma linda harmonia entre a genialidade humana e a natureza. Não é fascinante pensar em como essa forma de arte verde resistiu ao teste do tempo? A incrível árvore da vida no Lago Kakora é um fenômeno natural impressionante localizado em New South Wales, Austrália, que conquista os corações e a imaginação de todos que a veem. Flutuando nas águas calmas do lago, essa formação se assemelha a uma árvore da vida, com ramos que simbolizam renovação e interconexão. Moradores e turistas se reúnem na região, atraídos pela beleza e mistério dessa formação, fotografando e compartilhando histórias. Muitos acreditam que a árvore da vida representa não apenas a arte da natureza, mas também as profundas conexões que temos com o meio ambiente. Ao contemplar essa figura única, os visitantes frequentemente refletem sobre os ciclos da vida e a importância de preservar as maravilhas naturais. A aparição dessa impressionante formação nos lembra como a natureza pode surpreender, criando espetáculos fascinantes que inspiram a reflexão. Portanto, se você estiver em New South Wales, não perca a chance de ver essa visão extraordinária com seus próprios olhos. Você sabia que a Shrita Furman quebrou mais de 600 recordes? Essa conquista incrível lhe rendeu um lugar no livro dos recordes Guinness, onde ele detém o título de maior número de recordes estabelecidos e quebrados por uma única pessoa. Desde 1979, Furman tem ultrapassado limites, inspirado por um mestre espiritual que o incentivou a explorar o potencial humano.
Suas realizações únicas são tudo menos comuns. Entre elas estão cortar melancias na barriga em apenas 1 minuto e escalar o Monte Fuji pulando em um pogo stick. A paixão de Fuhrman demonstra não apenas seu espírito aventureiro, mas também seu compromisso com a criatividade e a persistência. Ao longo do caminho, ele não apenas divertiu o mundo, mas também inspirou muitas outras pessoas a pensar fora da caixa. Com mais de 600 títulos, Fuhrman continua desafiando seus limites e repensando o que significa ser um recordista, o que ele vai alcançar na próxima vez. Você sabia que a lovastatina foi obtida de um fungo? Em uma surpreendente combinação de natureza e ciência, o primeiro medicamento do grupo dos estatinas, a lovastatina, não foi criado em um laboratório estéril, mas descoberto em um fungo chamado Aspergillus terreus, que vive no solo. Essa descoberta acidental, feita por cientistas que buscavam novas formas de reduzir o colesterol, abriu caminho para uma classe revolucionária de medicamentos que melhoraram significativamente a saúde cardíaca de milhões de pessoas. Os estatinas atuam bloqueando uma substância necessária para o corpo produzir colesterol, que é um fator-chave nas doenças cardiovasculares. Antes da lovastatina, havia poucas opções eficazes para pessoas com níveis de colesterol perigosamente altos. Após os pesquisadores identificarem esse composto natural, isso levou ao desenvolvimento de vários outros estatinas, mudando a abordagem para o tratamento de doenças cardíacas. Hoje, milhões de pessoas dependem dos estatinas para reduzir o colesterol e diminuir o risco de infartos e AVCs. É impressionante como um pequeno organismo escondido no solo desempenhou um papel tão importante na melhoria da nossa saúde, não é mesmo? Você sabia que seus olhos são campeões em exercícios? Em média, os músculos dos olhos se movem cerca de 100 mil vezes por dia, tornando-os um dos músculos mais ativos do corpo humano. Pense nisso. Toda vez que você pisca, muda o olhar ou observa ao redor, esses pequenos músculos entram em ação. Esse movimento constante ajuda a manter a saúde dos olhos e garante uma boa visão em diferentes distâncias. Assim como qualquer outro músculo, os músculos dos olhos se fortalecem com o uso. Então, exercícios regulares para os olhos, ou até mesmo ações simples como ler e trabalhar na tela, mantêm sua atividade. Curiosamente, essa incrível atividade não se resume apenas ao movimento. Ela também desempenha um papel importante na proteção dos seus olhos. Piscar, por exemplo, espalha lágrimas pela superfície do olho, mantendo-o úmido e protegido da poeira. Então, da próxima vez que você estiver lendo um livro ou assistindo a um filme, lembre-se, seus músculos oculares estão trabalhando duro para manter sua visão nítida e seus olhos confortáveis. O que realmente acontece quando você assiste Zarbato? Zarbato é um criador de conteúdo popular no YouTube, conhecido por seus fatos interessantes e inusitados que despertam curiosidade. Seus vídeos abordam uma ampla gama de temas, desde fenômenos científicos estranhos até eventos históricos intrigantes, tornando o aprendizado divertido para todos. No final de cada vídeo, ele lembra os espectadores de deixar um comentário, curtir e se inscrever, o que ajuda a criar uma comunidade ativa em torno de seu conteúdo. Esse chamado à ação é uma técnica comum nas mídias digitais, que incentiva os espectadores a interagir com seu canal. A apresentação envolvente de Zarbato mantém a atenção do público, e sua abordagem única de contar histórias ajudou a conquistar fãs leais. Ao tornar temas complexos acessíveis e divertidos, ele muda a forma como as pessoas veem a educação online. Você já se perguntou que fato interessante ele compartilhará na próxima vez?